Uma vez que vocês entenderam o processo de como se calcula relutâncias a partir de comprimentos de caminhos magnéticos médios e a partir de determinadas áreas de seção transversal, vocês conseguem chegar a qualquer resultado, independente do formato do dispositivo. E aqui então temos uma situação onde temos um núcleo E com entreferro no ramo central. Então uma das principais vantagens do entreferro no ramo central é a seguinte: a bobina envolve o entreferro e faz com que haja pouca dispersão dessas linhas de campo magnético nessa região. Esse fenômeno é muito importante não só em se tratando de correntes contínuas, como nós estamos analisando aqui, mas principalmente em correntes alternadas em alta frequência. Um efeito que surge quando tem fluxo magnético variante no tempo nessa região é a indução de tensões ou de campos elétricos nas redondezas. E esse campo elétrico, se for induzido, por exemplo, aqui nas laterais, esse dispositivo pode funcionar emitindo uma onda eletromagnética no entorno. Isso não é desejável. Então, muitas vezes, além de se construir essa bobina sobre o entreferro no ramo central, ainda se constrói uma estrutura metálica, uma cinta metálica, e se aterra essa cinta de maneira a produzir então uma blindagem em alta frequência do campo eletromagnético dessa região, para que ele não irradie no meio externo. Então, essa é a situação de núcleo Z com ramo central. Outra recomendação, digamos assim, ou motivo pelo qual não se coloca o entreferro distribuído aqui nas laterais, em algumas situações se coloca algum material, por exemplo, bem fino aqui separando esses segmentos do núcleo para dar uma certa distância e garantir um certo valor de indutância no projeto, mas muitas vezes isso deve ser evitado, mesmo que seja muitas vezes utilizado, porque quando se aplica uma corrente aqui e tem um campo magnético produzido nesse material ferromagnético, surgem norte e sul aqui. E esses norte e sul acabam criando forças de atração, independente do sentido dessa corrente. A força será sempre de atração, e essa atração amassando esse papel ou esse material aqui que está formando o entreferro de maneira forçada, causa então uma deformação, e com isso, variando as distâncias, muda a indutância. Então nós não queremos uma indutância que seja função da corrente. A indutância tem que ser só dependente da geometria do dispositivo e não pode ser variável em função da corrente. Então, dito isso, dado uma espira percorrida por uma corrente I com N espiras, uma bobina, com N espiras, percorrida por uma corrente I, o que acontece quando colocamos o entreferro no ramo central? A descrição do circuito equivalente é bem parecido com aquilo que vocês já viram do exemplo anterior sem entreferro. No ramo central tem a força magnetomotriz, que é o número de espiras vezes a corrente, tem a relutância do entreferro, tem a relutância do material ferromagnético dessa parte central e tem as relutâncias dos ramos laterais. Então, o efeito da inclusão do entreferro, mais uma vez, é aumento da relutância total vista pela bobina. Então, numa situação onde tem entreferro, esse entreferro soma no resultado final das relutâncias. Relutância 1 é o comprimento 1 dividido por μ do material magnético vezes área 1. Relutância 2, comprimento 2 sobre μ área 2. Relutância 3, comprimento 3 sobre μ vezes área 3. E a relutância do entreferro, comprimento do entreferro sobre μ0, a área do entreferro.
Então aqui está a grande diferença. A baixa permeabilidade magnética do ar faz com que a relutância seja alta e, por consequência, a indutância final seja baixa. Além disso, bom, geralmente temos R2 e R3 iguais. R2 igual a R3, pois L2 igual a L3 e área 2 igual a área 3. Então essa é uma situação comum. Reescrevendo esse circuito e simplificando, número de espiras vezes a corrente, as duas relutâncias, tanto do material ferromagnético quanto do entreferro, e aqui o paralelo das relutâncias, R2 em paralelo com R3. E isso então leva a um circuito em série, onde nós temos força magnetomotriz e aqui então uma relutância total sob o ponto de vista dessa bobina. Quem é a relutância total? Relutância total é relutância do entreferro mais a relutância 1 mais o paralelo da relutância 2 com a relutância 3. E o restante das expressões permanece igual. A indutância, número de espiras ao quadrado dividido pela relutância total. Enfim, número de espiras vezes a corrente igual a relutância total vezes o fluxo. No caso, esse fluxo 1 aqui. Esse fluxo que é dividido. Então, vocês têm uma análise muito semelhante. A única questão que muda é a inclusão do entreferro, então isso vai criar uma dificuldade adicional à passagem das linhas de campo magnético. A seguir, vamos a um exemplo numérico parecido com os exemplos anteriores para mostrar a influência desse entreferro no cálculo da relutância total, cálculo da indutância e as consequências disso em variações eventuais de permeabilidade magnética do material ferromagnético.